Então, vamos verificar um processo de criação de orçamento de vendas ali dentro do sistema, né? Então, criação do orçamento, transformar ele para pedido, para ele ficar disponível para ser faturado. E dentro desse processo também a gente consegue validar a parte de cadastro de clientes e produtos, beleza? Então, a parte de cadastro de clientes a gente pode acessar aqui pela parte de cadastro, clientes, cadastro. Ele vai abrir pra gente a lista de clientes já cadastrados no sistema e clicando em novo ele vai abrir uma nova ficha de cadastro para a gente dar início. Porém, essa parte a gente consegue fazer também na hora que estiver cadastrando o orçamento. Então eu vou mostrar por lá, que daí a gente já consegue validar as duas partes, tá? E aqui também a questão de cadastro de produtos, a mesma coisa, se a gente vir ali cadastro de produtos, ele vai abrir a lista de produtos já cadastrados no sistema e a gente consegue dar um novo aqui para iniciar uma nova ficha de cadastro, tá? Os produtos que estão azul são produtos que têm saldo positivo, os que estão em vermelho são produtos que ou está com saldo zerado ou tem saldo negativo. Então por aqui a gente consegue verificar o estoque dos itens, beleza? Para iniciar um novo orçamento, a gente pode vir aqui em venda, orçamentos e pedidos. Ele vai abrir para a gente a lista de orçamentos, né? Nesse caso aqui eu não tenho nenhum orçamento disponível, né? Então aqui a gente pode estar cadastrando os nossos orçamentos para os clientes. Eles aprovando, a gente pode estar, eles não aprovando, né? A gente pode estar excluindo, se você não quiser manter esse orçamento dentro do sistema. Se quiser manter, dá para reprovar e ele fica constando ali para futuras consultas, né? Beleza? Então aqui a gente vem aqui em novo, né? Então aqui a gente vem aqui em cima em novo, vai criar uma nova ficha de orçamento para a gente poder cadastrar, para a gente poder gravar. E aqui a gente consegue inicializar pela parte de cliente, né? Então vindo aqui no botãozinho do lado, eu consigo vir aqui e trazer meus clientes da lista. Então eu posso selecionar aqui um cliente que está ali disponível para poder inserir no orçamento. Caso esse cliente não esteja cadastrado ainda, a gente quer efetuar o cadastro, a gente pode abrir aqui a lista, aquela mesma telinha que a gente validou de cadastro, mas ele abre por dentro do orçamento, né? Então eu consigo vir aqui dar um novo, ó, ele vai abrir para mim a ficha de cadastro do meu cliente, aí eu consigo efetuar o cadastro dentro do sistema, beleza? Os dados principais aqui mais importantes vão estar nessa primeira página. Aqui tem outras páginas que a gente pode ir validando com o tempo, caso for surgindo necessidades ali de estar informando mais informações ali para o cliente, mas a página principal seria essa. Na parte de cadastro do sistema, tudo que tiver em negrito ali na tela, ou seja, cadastro de cliente, cadastro de produto, ele vai ser obrigatório de preencher, tá? Então aqui a gente consegue visualizar. Aqui a gente pode alterar de pessoa física para jurídica, né? O regime tributário ele vai ser mais utilizado para validação de regras, né, de tributação quando forem implementadas. Então aqui não é muito importante nessa primeira etapa, beleza? Mesma questão do tipo de empresa, tá? Se quiser fazer a classificação para tirar um relatório e depois ter mais controle, pode utilizar, não tem problema nenhum, mas se quiser deixar no padrão outro também não tem problema, beleza? No caso da pessoa jurídica, o sistema ele tem um mecanismo de consulta com a receita, né, das informações da empresa. Então, se eu for digitar uma pessoa jurídica, eu pegar um CNPJ de exemplo, eu consigo vir nesse botãozinho aqui do lado e consultar as informações dela. Aí ele já vai trazer para mim tudo automático, ó. Então eu só clico aqui em enviar, aqui em cima, ó, enviar, e ele já vai trazer as informações para mim na tela. Eu não preciso ficar preenchendo. Se quiser fazer algum tipo de correção, pode corrigir. A única questão que não tem como consultar pelo sistema é a inscrição estadual. Então, se ele for contribuinte, tem que marcar aqui a opção contribuinte sim, né? Se não for consumidor por padrão, pode deixar não. E informar a inscrição estadual. Aí a inscrição estadual tem que pesquisar no portal do Sintegra. Por que que é importante? Caso você não cadastre e o cliente for contribuinte, lá na frente, a hora de fazer a validação das regras de tributação estiver implementada, ele pode pegar uma regra incorreta e também quando for transmitir, mesmo ele pegando uma regra correta, quando for fazer a transmissão da nota, a Receita vai validar. Então, se ele for contribuinte e não tiver informado a inscrição, você não vai conseguir transmitir a nota e vai ter que ter esse retrabalho de vir no cadastro do cliente e ajustar ali a inscrição estadual dele para depois tentar transmitir de novo. Então é importante nesse primeiro momento já efetuar os cadastros corretamente, porque senão vai ter esse retrabalho de ficar voltando e ajustando o cadastro daí, beleza? Então a inscrição estadual, pesquisa no portal do Sintegra e informa as outras questões que vocês podem estar preenchendo, e-mail ali, se ele tiver algum e-mail para enviar os documentos fiscais, né, as notas que forem emitidas, depois dá para fazer a configuração no sistema com o e-mail da empresa, ele faz essa automação, beleza? Mas o importante aqui vai ser essas informações principais ali do cliente, que está em negrito, deve ser preenchida, né?
E a questão do endereço também. Então, verificar se o endereço está correto. O sistema tem a opção de endereço de entrega padrão, né? Então, se for preencher o endereço de entrega, quando for faturada a nota, ele vai trazer esse endereço de entrega por padrão, né? Ele traz aqui também e tem a opção de fazer o endereço de entrega no orçamento, que eu vou mostrar também, beleza? A questão do vendedor, dá para fazer associação do vendedor com o cliente e depois restringir ali, né? Então, se vocês forem restringir os vendedores juntamente com cada cliente, né? Então, cada vendedor vai ter seu cliente, então faça associação do vendedor que estiver cadastrando ali no momento, beleza? Estando tudo ok, só dá um gravar. Eu não vou gravar aqui para não preencher as informações ali na empresa, né? Depois ter que excluir. Mas depois, estando tudo ok, só vim aqui em gravar. Se faltar alguma informação, o sistema intuitivo ele vai mandar a mensagem aqui para você falando o que faltou, o que precisa ser preenchido daí, beleza? Então, informando aqui o cliente no orçamento, a gente pode prosseguir daí, tá? Então, igual eu mencionei, né, no cadastro do cliente, ele tem as informações do endereço e o endereço de entrega padrão no cadastro do cliente, que ele vai puxar se tiver cadastrado lá, para na hora de faturar a nota ele traz o endereço do cliente e o endereço de entrega. Se de repente ele quiser entregar somente esse orçamento, esse pedido em endereço diferente, né, não quiser cadastrar um endereço de entrega padrão, que não vai ser recorrente, ele vai servir só para esse orçamento. Aí aqui do ladinho do cliente, né, tem o cliente, tem a consulta dos clientes, né, e aqui do lado tem o endereço de entrega. Então, o que eu preencher aqui, ele vai trazer só para esse orçamento. Então, vai ser o endereço de entrega somente para esse orçamento, né. Então, vai ser validado dessa forma. Às vezes ele faz um pedido ali e quer que entregue um endereço específico, mas só naquele orçamento, aí ele pode ser preenchido o endereço aqui, beleza? Aí ele vai para a nota como endereço de entrega também, tá? Aqui tem algumas informações que vocês podem utilizar, tá? É de acordo com a operação da empresa. Se vocês verem que serve para vocês estarem fazendo alguma validação, né? Como o contato ali do orçamento, né? Do cliente, pode estar efetuando o cadastro aqui, mas de resto ele não é obrigatório de se preencher também, beleza? O importante aqui então seria nessa tela a informação do cliente e aqui para inserir os produtos. Então, para inserir os produtos no orçamento, a gente vai buscar aqui dessa lista, tá? De produtos igual a gente tinha validado ali no começo. Ele vai abrir a telinha de cadastro de produtos igual a gente verificou aqui pela parte de cadastro daí, beleza? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o cliente, tá inserindo um produto ali da lista ou tá cadastrando um novo item também, e você tem essa opção de fazer aqui por dentro do orçamento, beleza? Então ele vai abrir aqui a janelinha de cadastro. A gente pode selecionar um produto que já tem, que a gente consegue verificar o estoque, ó. Então eu consigo vir aqui e selecionar um item da lista, ele vai trazer para mim, consigo colocar a quantidade, posso editar o valor unitário se eu tiver permissão, adicionar um desconto por porcentagem, né? Então ele já me dá o desconto do valor final aqui, ou eu coloco o valor do desconto em si, ele ajusta a porcentagem para mim, tá? Então aqui ele vai adicionar o item na lista, ó. Então eu vou dando enter até ele adicionar na lista. Aqui eu consigo verificar os valores. Se eu quiser alterar o item, eu dou 2 cliques, ele vai trazer esse item aqui para mim para baixo. E aqui eu consigo fazer a alteração, ó. Quero alterar a quantidade, quero alterar o valor, você pode fazer a alteração que preferir. Daí, sempre que for uma situação dessa que tem uma lista ali que você está inserindo itens e quer alterar, vai dar 2 cliques, ele vai trazer para baixo. Se você quiser excluir, aí é a mesma coisa, você dá 2 cliques, ele vai trazer o item aqui para baixo. Só que daí no caso de excluir, você coloca 0 na quantidade e dá um enter. Ele vai perguntar, deseja excluir? Aí você exclui o item da lista. E assim você vai inserindo itens sucessivamente, né? Então, você pode estar inserindo os itens ali dentro da lista, ó, vários itens, você pode estar consultando aqui e inserindo novamente, né? Então sempre que der um enter ali e subir para cima, é só prosseguir. Se souber o código do item de cabeça, você digita aqui, ele vai trazer o item para vocês daí, beleza? Que aqui esse código não existe, né? Mas eu puxando ali, a gente consegue fazer a validação. Tá, aí para cadastrar, é igual eu mencionei, a gente pode vir aqui na parte de cadastro, mas aqui dentro do orçamento eu consigo cadastrar também. Então, abrindo a lista ali de itens para inserir no orçamento, a gente pode vir aqui e dar um novo, e aqui eu consigo cadastrar o produto. Aqui é a mesma questão, tá? Então, eu posso preencher as informações aqui com a descrição, né? Então, vou trazer aqui a descrição. Se tiver o código de barras e a referência, né? Nesse caso aqui ele está em negrito, mas ele não vai te obrigar a preencher. Mas é interessante colocar a referência ali do fornecedor, se tiver, e o código de barras também, né? O código de barras válido.
Aí aqui a gente informa o grupo, no caso aqui tem um grupo geral, mas conforme vocês forem cadastrando os produtos, é interessante estar classificando por grupo, tá? Por quê? Futuramente, se eu for tirar um relatório de produtos, dá para você filtrar por grupo. Se você quiser tirar um relatório de pedidos ali, de faturamentos, dá para você filtrar pelos grupos de produto. Então, às vezes você quer tirar uma amostragem específica ali de alguns itens e não quer tirar de todos. Aí esse grupo serve para isso, para você estar filtrando esses itens e classificando ali dentro do sistema. Então fica mais fácil para estar visualizando esses produtos dentro de uma perspectiva geral quando tiver muitos itens cadastrados no sistema. Se não, se você colocar tudo em geral, aí não tem como você fazer um filtro mais específico quando surgir uma situação dessa. Então é interessante estar classificando daí, beleza? Então aqui a questão do grupo, a questão do NCM. O NCM daí tem que ser informado corretamente, porque na transmissão da nota a receita valida também, então se tiver incorreto vai dar problema na hora de transmitir a nota. Então se tiver uma nota de compra do fornecedor, o NCM vai estar lá. Se não, aí precisa consultar com o escritório de contabilidade para verificar o NCM, tá? Quando for pesquisado aí, ele tem que estar nessa formatação aqui, nessa pontuação, né? Então se eu quiser pegar o 0103 9200, se eu digitar sem pontuação, ele não vai trazer. Eu preciso colocar a pontuação aqui, tendo no código ele vai te informar. Se não tiver, dá para cadastrar aqui também no sistema, né? Às vezes não vai ter a amostragem ali de um código específico, pode acontecer, né? Que a gente já deixa vários códigos ali no sistema pré-configurado já para vocês poderem utilizar. Beleza? Então aqui é a parte principal do cadastro do produto, né? Então informando aqui a gente já consegue gravar. Se a gente quiser colocar a questão da precificação ali do custo, né? Como o item é um cadastro novo, ele não tem uma entrada, então ele não vai puxar esses valores. Se você efetuar o cadastro dando uma entrada de compra, ele vai trazer o custo do item, mas nesse caso a gente pode colocar o custo manual aqui também. Eu consigo vir aqui na parte de preço aqui, ó, custos e preços, informar o custo manual dele aqui e colocar o valor através da tabela de preço, né? Então vindo aqui do ladinho aqui na tabela de preço, ó, eu consigo vir e colocar o valor. Então seja pela margem, então eu sei que meu item vai ter uma margem de 50%, aí ele já vai atualizar de acordo com o custo que eu informei ali. Ou, eu não sei exatamente qual que vai ser a margem, mas eu sei o valor final. Aí você pode colocar o valor final aqui também, ele vai atualizar ali a margem para você. Você dá um OK, ele já fica registrado aqui daí, beleza? Questão de unidade de medida, ele vai sempre pegar unidade, né, como descrição padrão. Se quiser fazer alteração, de repente o item que você compra em metros, aí você pode dar 2 cliques também para vir aqui para baixo, igual a gente validou na alteração de lista. Consigo colocar aqui metros, né, um exemplo, a sigla, só para mudar, aí ele fica em metros ali, tá? As outras abinhas também, depois a gente verifica, né, tem associação de fornecedor aqui que é interessante, quando a gente for dar entrada de uma nota de fornecedor que já tiver o item cadastrado, a gente consegue associar o fornecedor e o código que está vindo dele, para o sistema entender que aquele produto que eu estou dando entrada pelo XML, ele se refere a tal produto que eu tenho cadastrado no sistema, beleza? Mas a parte principal do cadastro seria isso, as informações do produto, custos e preços, se quiser fazer o ajuste, e a parte de unidade de medida também, se for fazer algum tipo de alteração. Depois a gente pode dar um gravar, ou ele vai dar somente uma mensagem de aviso porque eu não informei o código de barras. Eu posso dar um sim, ele vai gravar o item para mim daí, beleza? Então ali no caso eu gravei o item. Se a gente dá um enter aqui, ó, para atualizar a tela, ele vai aparecer, ó, o item de teste que a gente gravou. Ele pegou aqui a questão do preço. O estoque atual está zerado porque a gente não deu entrada em nada no estoque, beleza? No cadastro do produto, aqui no cadastro dele, eu não consigo fazer ajuste de estoque, tá? O ajuste de estoque no sistema, ele é feito através de 3 pilares, né? Através do faturamento, né? Então, seja o faturamento de entrada ou saída, ele vai alimentar o estoque, se tiver indicado como tal. Eu tenho a parte de acerto de estoque e a parte de balanço, que é feito para fazer ajuste de estoque, digamos assim, né? Um acerto seria um ajuste mais simples ali do produto, e o balanço seria para a gente abrir uma contagem de vários itens ali, efetuar a contagem, depois encerrar ele para ele poder atualizar o estoque, mas isso a gente verifica em um outro momento, beleza? Então, para inserir o item ali, a mesma coisa que a gente tinha validado, selecionei ele, ele vai trazer o código para mim para a tela, aí eu digito a quantidade, valor unitário, as outras informações se eu for aplicar, dou enter até ele subir na lista daí, beleza? Então ali, se a gente dá enter até ele subir, né, vai subir para a lista de produtos, e a gente consegue continuar aqui
na criação do orçamento, beleza? Então aqui ele tá contabilizando ali todos os itens, a gente consegue ter uma noção ali do total. Tem a abinha aqui de serviços também, se forem utilizar a parte de serviços no sistema, o conceito vai ser o mesmo. Inseriu aqui o serviço na lista e dá um enter para ele subir ali para cima, beleza? Abrindo aqui, ele vai abrir a parte de lista de serviços cadastrados e pode efetuar o cadastro também da mesma maneira, tá? Aqui a gente tem a parte de observações, né? Então eu tenho aqui observações 1 e 2 para poder ser utilizado. Depois na transação de faturamento ali, de venda, dá para configurar se você quer que essa observação ela seja enviada para a nota fiscal ou se seja só uma coisa interna do sistema também. O que informar aqui nos dados complementares daí ele vai direto para a nota fiscal, beleza? Aqui tem a parte de transporte, onde a gente pode colocar o frete, né? Então aqui tem a gente pode aplicar a partir dos valores, né? Então frete, seguro, ele vai somar ali no valor final do orçamento. Aqui eu consigo colocar a quantidade de volumes, né? Espécie, o peso líquido, daí ele vai buscar de um cadastro de produto, ou a gente pode colocar o valor customizado também, beleza? A modalidade do frete e a transportadora. A transportadora a gente pode abrir aqui também a ficha para cadastrar, né? Então ela vai ser a parte de cadastro de fornecedor que a gente pode acessar aqui pelo cadastro também. E o conceito de cadastro vai ser o mesmo, bem parecido com a parte de cliente, tá? Então a gente consegue informar aqui o CNPJ, buscar. A única diferença aqui na parte da transportadora, se eu quiser que ela apareça ali disponível como transportadora, eu preciso obrigatoriamente colocar como prestadora de serviço, tá? É aqui o tipo da empresa, mas só na parte da transportadora, beleza? Então se eu for cadastrar uma transportadora no sistema, vou cadastrá-la como fornecedor, trazer as informações dela, e aqui no tipo da empresa eu deixo como prestadora de serviço, que ela vai ficar disponível para me selecionar ali na parte de transporte do orçamento ou do faturamento, beleza? Aqui a gente consegue visualizar a questão dos totais, né? Então aqui os totais do produto, eu consigo dar um desconto geral por aqui também, né? Em vez de aqui eu consigo aplicar individualmente no item, e aqui eu consigo aplicar geral, aí ele vai dividir por todos os itens, né? Então se a gente voltar ali, ó, ele já dividiu o desconto em todos os itens daí, beleza? Aqui tem a questão das despesas, né? Então do frete e seguro ele está somando ali porque eu coloquei. Aqui eu posso colocar outras despesas também para somar no valor da nota. E aqui eu tenho o adicional, o desconto no financeiro. Se eu aplicar aqui, ele não vai dar um desconto no total do orçamento e consequentemente na hora de faturar a nota fiscal. Ele vai dar um desconto para mim somente na parcela que vai mandar para o meu financeiro, né? Um desconto ou um adicional, né? Então se eu der um desconto aqui de 20, você vai ver que o preço vai permanecer o mesmo, só que se a gente for na parcela, ó, ele diminuiu R$ 20 aqui da parcela. Então é só um controle interno do sistema, beleza? Para a parte do financeiro daí, tá? Então aqui a gente pode continuar. Aqui ele vai puxar os tributos, se já tiver cadastrado dá para colocar para trazer a aplicação de tributos, né, de acordo com as regras que está cadastrado no sistema, ele consegue puxar também, beleza? Aqui na parte das parcelas a gente consegue controlar ali a quantidade de parcelas, o tipo de recebimento que vai ser enviado para o financeiro quando a gente efetuar o faturamento daí, tá? Ele vai puxar aqui o valor. Tendo essa forma personalizada, né, sem estar informando nada, eu consigo vir aqui pela lateral e personalizar, né? Então, ó, quantas parcelas eu quero? Eu quero 5 parcelas. Eu posso trabalhar aqui com intervalo entre as parcelas ou o dia do vencimento, né? Dia do vencimento ele vai me perguntar quantos meses da primeira parcela, né? Eu quero um, então ele vai jogar ali para o mês 1, né, de 2026. E qual o dia que eu quero? Eu quero dia 20. Aí ele vai atualizar todos para o dia 20, ó. O intervalo ele trabalha com os dias, né? Eu quero 15 dias para a primeira parcela e 30 dias entre elas. Então ele vai jogar aqui 15 dias na primeira e um intervalo de 15 entre as outras, ó. Então, e eu posso personalizar aqui também. Então, caiu no sábado, eu não quero que caia no sábado, eu quero que caia na segunda, né? Ou quero que caia na sexta. Então eu consigo vir aqui e alterar manualmente a questão dos valores também. Eu posso, eu quero aplicar R$ 100 na primeira e vai dividir as outras, né? Ali eu consigo fazer a aplicação também, então é totalmente personalizado. Aqui você faz a alteração que necessária. Aqui, se eu clicar na forma de pagamento, ele vai ter algumas já pré-definidas. Então essas alterações que a gente fez por aqui, tem algumas cadastradas já pré-definidas e pode deixar outras, né, se for mais usuais, né? Então ao invés de ficar toda hora ter que vir aqui e selecionar, pode deixar várias cadastradas já pré-definidas. A gente clica aqui, ele já vai fazer o ajuste, né?
E se ele tiver algum tipo de acréscimo que dá para colocar ali, dependendo da forma de pagamento, ele pergunta se você quer alterar o valor também. Beleza? Então aqui ó, eu selecionei uma de 7, 14, 21 dias. Então seria 3 parcelas. Ele jogou para mim as 3 parcelas e o intervalo entre elas daí. Aí fica personalizado essa forma de pagamento. Beleza? Tendo tudo ok com o orçamento, a gente pode gravar, né? Se tiver faltando alguma informação importante, o sistema vai informar também, né? Então se faltou algo que deveria ter sido preenchido para a gravação do orçamento, né, que seja crucial, ele vai informar ali na hora de gravar também, beleza? Então nesse caso não faltou nenhuma informação, ele vai gravar. Estando em orçamento, a gente pode fazer alteração. Então de repente, se estiver com o cliente ali, ele vai passando o orçamento e você vai colocando os itens. Aí você pode fazer alteração de itens, você pode adicionar mais itens, né? Então não tem problema, que você pode fazer a alteração que é necessário, né? Ele estando ali em orçamento. Estando finalizado, daí a gente pode prosseguir para pedido. Então criei um orçamento ali, gravei, coloquei os itens, cadastrei o cliente, né? Se não tiver cadastrado, cadastrei os produtos, caso não tenha cadastrado também. E eu quero prosseguir ali para a parte de pedido, que a parte de pedido a gente vai indicar que ele está disponível para ser faturado. Então a gente vai mandar ele para pedido. Aí ali eu não consigo fazer alterações, né? Algumas alterações até dá para fazer, mas ali em pedido a gente não faz alteração, a gente só faz a separação se for o caso, né? Ou se a empresa não precisar desse passo, a gente só faz o faturamento ali em questão. Beleza? Então, estando finalizado, a gente consegue vir aqui com o botão direito, tá? E vir aqui finalizar, converter em pedido. A gente dá um sim, você vai ver que ele vai sair aqui da tela. Aqui no caso ele só fez uma validação, que tem alguns produtos que a gente inseriu que está com o custo médio zerado, que eram produtos que estavam cadastrados ali sem custo médio. A gente pode prosseguir se não for nenhum problema. Aí você vai ver que ele vai sair aqui da tela e aqui do ladinho tem aqui ó, orçamentos e pedidos. A gente seleciona a parte de pedidos. Aí aqui são os pedidos que estão disponíveis para ser faturados, tá? Então ele até tem a opção de alterar, ó, mas a gente não consegue alterar muitas informações. Então se quiser fazer alteração, aí se torna para orçamento para poder fazer a alteração daí. Beleza? Então aqui a gente consegue visualizar as informações, né? Clicando ali em alterar. E aqui a gente consegue fazer o faturamento. Então os pedidos, os produtos eles já estão separados, ó, todos separados, já está para separar automático, né, nesse caso, e a gente pode faturar, beleza? A gente prosseguindo para o faturamento, né, então aqui a gente já finalizou a parte de orçamentos e pedidos, né, então a gente cadastrou o orçamento, verificou ali a parte também de cadastro de cliente, a parte de cadastro de produto, de fornecedor, para o caso da transportadora, e aqui ele já está disponível para poder ser faturado. Então, sendo faturado tanto o faturamento de controle interno quanto o faturamento de nota fiscal. Aí, para efetuar o faturamento, clicando com o botão direito, a gente tem a opção de faturar aqui também na F9. A gente pode faturar por aqui. Faturando direto por aqui, você não vai conseguir visualizar as informações e nem fazer nenhum tipo de alteração. Ele vai fazer o faturamento de acordo com o que a gente informou anteriormente no orçamento, tá? Então aqui a gente tem a seleção da transação, né? Então a venda de mercadoria e a seleção da série. A série PS ela vai ser uma série de controle interno, então ela não vai transmitir notas se a gente faturar nela. E a série NE, ela é a série fiscal. Então eu usando a série fiscal, né, a série de emissão própria da empresa, então eu vou estar transmitindo uma nota, seja na venda de mercadoria ou numa devolução de compra, né? Então se for uma nota que eu for emitir, que é uma nota própria de emissão da empresa, eu vou sempre utilizar a série NE daí. Beleza? Vou utilizar a série PS aqui só para a gente poder fazer a verificação. Então, estando tudo ok as informações, posso dar um continuar. O sistema vai verificar, né? Então ele vai gravar ali o faturamento e vai fazer algumas outras validações que você pode estar fazendo daí nessa tela de faturamento ali, né? Então ele prosseguindo, um dos questionamentos que ele vai fazer é se a gente quer efetuar a baixa do recebimento. Então se eu tiver permissão ali, for o caso, às vezes o cliente pagou ali no caixa, já acertou, então ele é um facilitador. Em vez de você abrir o financeiro e ir lá e efetuar a baixa do recebimento, você pode vir aqui por aqui, selecionar sim, ele vai abrir a janelinha de baixa, você pode efetuar o procedimento de baixa no financeiro. Se não for o caso, só clicar em não naquela janelinha, né? Como foi 3 parcelas, ele vai abrir as 3 telinhas, clicando em não. Aí se deseja imprimir o faturamento, tá? Ele vai fazer as perguntas ali, se tiver um boleto associado no sistema, que o sistema também tem essa opção de emissão de boletos.
ele vai faturar. Aí você viu que ele saiu da tela aqui porque ele já foi faturado. Então se a gente vir aqui em faturamento, ó, faturamento, gerenciador de faturamento, a gente vai constatar ali o faturamento. Então tá aqui a PS, no caso que a gente fez ali, então ela tá dessa corzinha aqui porque é um faturamento não fiscal daí, beleza? Eu posso excluir ela aqui, ele vai voltar todos os processos para mim, então excluindo ali, ele vai voltar, nesse caso eu posso excluir porque não foi uma nota fiscal que eu transmiti. Se eu tivesse transmitido a nota fiscal eu teria que cancelar, mas excluindo ele vai voltar todos os processos. Então ele vai voltar o pedido, vai voltar a movimentação do produto que ele fez, o financeiro que ele gerou ele vai excluir também. Se a gente voltar lá na parte de pedidos, ó, ele vai estar constando aqui. Então essa é uma forma de efetuar o faturamento. Então todos os processos, orçamento, transforma para pedido e efetua o faturamento aqui pelo F9. Tem uma outra opção que pode ser utilizada para faturar também, que aqui na parte de faturamento, ó, então a gente vem aqui faturamento e tem faturamento saída, tá? Então aqui no faturamento saídas, no caso, como a gente vai faturar uma venda de mercadoria, a gente vai no faturamento saídas. Se fosse outro tipo de operação, a gente utilizaria o faturamento entradas. Beleza? Ele vai abrir aqui a telinha de faturamento, a gente vai verificar que é bem parecido com a tela de orçamento, né? Que a gente consegue adicionar os produtos, a mesma questão, e para puxar um pedido direto a gente seleciona aqui o cliente, dá um tab ali, né? Coloca ali, ou não tab, você pode selecionar a janelinha de baixo, ele vai abrir os pedidos disponíveis para faturar desse cliente. Eu consigo selecionar aqui e consigo dar um OK. Aí ele vai trazer para mim as informações referentes a esse pedido ali que a gente gravou anteriormente, tá? Então, ele traz as informações ali do produto, a gente consegue verificar. Você tem a opção de verificar a questão do estoque também, né? Que ele vai te mostrar os produtos que tem estoque, os produtos que não tem estoque disponível. Então você consegue verificar essa questão daí, tá? E aqui, diferente daquela telinha ali do F9 que a gente verificou anteriormente, a gente chama lá de faturamento direto. Aqui você consegue visualizar muitas informações da nota, você pode alterar se o usuário tiver permissão, pode adicionar um produto, pode excluir um produto, né, se quiser faturar ele parcialmente, né. Então, eu não tenho esse produto aqui em estoque, eu quero excluir ele agora, né, só vou ter aqui o item 9 em estoque, né. Esses dois estão em vermelho, a gente não tem estoque, então eu quero excluir ele ali e ele vai ficar disponível para mim ser faturado depois, né. Eu vou fazer um faturamento parcial, você tem essa liberdade nessa tela. E aqui você consegue verificar também a parte de parcelas, se quiser fazer algum tipo de alteração. E as outras abinhas que a gente verificou anteriormente também, né, os totais, a parte de transporte. Então essa tela você tem essa liberdade de alteração caso o usuário tenha permissão, né? Aqui é a mesma coisa da transação, ó, da série também que a gente verificou. E aqui a gente pode gravar, tá? Então a outra tela é um faturamento direto. Então se fez o pedido, não precisa fazer nenhum outro tipo de verificação, já quiser faturar, né? Então ali é mais prático, é mais rápido ali para ser utilizado. Essa daqui a gente consegue fazer um faturamento parcial, né? Consegue faturar somente alguns itens ali disponíveis, a gente consegue selecionar os itens que a gente quer faturar e fazer outros tipos de alteração se necessário, tá? Então esses dois módulos eles são viáveis para se efetuar o faturamento, eles estão disponíveis ali daí, tá? Então ó, ele já saiu aqui, eu fiz o faturamento, ele já saiu da parte de pedidos e já foi lá para a parte de faturamento também. Mesma coisa em quesito da parte de faturamento. Então os dois métodos vocês podem utilizar para estar faturando, tá? Então vai ser o que vocês acharem melhor daí. Beleza? Então tanto aqui pelo F9 pelo faturamento direto, quanto pelo faturamento de saídas daí, tá? Lembrando, se quiser fazer algum tipo de alteração no pedido, isso torna ele para orçamento e aqui é possível se fazer alteração ou fazer exclusão dele daí, beleza? Então essa seria a parte ali do sistema para criação de orçamento, transformar para pedido e também cadastrar a parte de cliente, né? Então aqui na parte de cadastro a gente tem o cadastro de cliente, cadastro de produto, fornecedor e quando a gente estiver criando um orçamento também, igual eu mostrei, pode ser utilizada ali a tela para efetuar o cadastro, beleza? Qualquer dúvida a gente está à disposição.